ter prazer em estar na tua casa. Nós queremos ter cada dia mais prazer, meu Pai, em te servir, em te adorar, em te bendizer, em estar no centro da tua vontade. Traga uma renovação para as nossas vidas, meu Pai, uma renovação de mente, uma renovação de ânimo, uma renovação de aliança, uma renovação de comprometimento, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, queremos ser renovados, cheios da tua presença, para que o teu fogo continue ardendo continuamente todos os dias sobre o nosso altar, sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom para todos. Abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Ali tá errado ali, né? Saiu errado ali no slide, mas é primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, não a segunda carta, a primeira carta, capítulo 2, versículo de número 16. Vamos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Podeis assentar. Nós estamos, há 2 semanas atrás, nós começamos uma série de ministrações no nosso culto de cura e libertação. Uma série de ministrações pequena, curta, com 3 semanas apenas. E nós estamos ministrando sobre as palavras de Jesus curam. As palavras de Jesus trazem vida, transformação. Então na primeira semana nós ministramos que as palavras de Jesus curam o coração abatido. Aquele coração que está abatido, que está cansado, né? Na segunda semana foi ministrado que as palavras de Jesus curam a alma abatida, a alma ferida. E hoje nós vamos falar que as palavras de Jesus, né, elas curam a mente confusa. Por meio da palavra de Deus, ou por meio das palavras de Deus, tudo que existe foi criado. Nós vimos ao longo dessas 2 semanas, Gênesis capítulo 1, quando o Senhor diz, haja terra e houve terra. Então o Senhor criou com o poder da sua palavra. O poder da sua palavra. Em Jesus Cristo repousa toda e qualquer autoridade para gerar vida. E mais do que isso, Jesus gera vida e vida em abundância. Vida em abundância, não é qualquer vida. Não é uma vidinha michuruca, é uma vida em abundância. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nada. Se Ele quer curar, isso aí é uma outra situação, né? Como dizia minha avó, isso aí é outros 500. Se Ele quer curar, se Ele vai fazer ou não, isso é a vontade permissiva, a vontade dEle, soberana dEle, melhor dizendo, né? Mas não há nada que a presença de Jesus não possa estar curando. Porque aonde o Evangelho chega, chega cura. Aonde o Evangelho chega, chega transformação. Aonde o Evangelho chega, chega paz, chega redenção. É assim. Foi assim, é assim e será assim. Porque um dia, quando o Evangelho chegou na nossa casa, mudou por completo a nossa vida. Mudou por completo a nossa casa. Então, em Jesus Cristo repousa toda a autoridade, né? Não existe uma resposta em outro lugar que não seja em Jesus Cristo. Não existe uma resposta em outro lugar para as demandas
da alma, para as demandas da mente, do coração, que não seja em Jesus Cristo, né? Todas as nossas necessidades só podem ser supridas nele. Nós nos enganamos porque às vezes achamos que nós que somos o supridor das nossas necessidades. Nós enganamos, né? Porque em Jesus todas as nossas necessidades são supridas. Todas, sem exceção, todas elas são supridas, mas é em Jesus. É na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E hoje a gente fala sobre a mente confusa, né? Vamos conversar sobre essa questão da mente, porque os nossos pensamentos, eles afetam o nosso DNA. Eles afetam a nossa estrutura, né? Eles afetam a nossa estrutura, né? A doutora Caroline, uma neurocientista, ela disse o seguinte: você está construindo matéria com a sua mente. Seu pensamento pode mudar a estrutura do seu cérebro. A mente é uma peça fundamental para a transformação completa da vida. É a nossa mente, né? A nossa mente pode mudar a nossa estrutura de vida. Eu me recordo que quando o Regi Danese compôs aquela música, né, Entra na Minha Vida, mexe com a minha estrutura. Lembra dessa música? Essa música, ela foi, a letra, essa parte dessa letra, ela foi um tanto quanto criticada por alguns teólogos, por alguns estudiosos. Por quê? Porque nós temos uma estrutura mental, nós temos uma estrutura dentro de nós. E se não for só Jesus para mexer nessa estrutura, se outro ser entrar e mexer na estrutura, isso desanda tudo num linguajar popular. Por isso que às vezes a gente encontra pessoas que foram muito bem, andaram muito bem mentalmente, e de repente aquela pessoa surtou. Já viu essa expressão? Fulano surtou, está como um doido, está isso e aquilo, né? Por quê? Porque algo entrou e mexeu com a estrutura que ela tem, né? É lógico que o Regi Danese está cantando, dizendo, pedindo que o Senhor, e somente Ele pode entrar, né? Ou pode, não é que outros não possam, mas somente Ele pode mexer na nossa estrutura e permanecer a nossa estrutura interna, psicológica, organizada. Porque se outro ser mexer na nossa estrutura, bagunça tudo. E isso é algo muito sério, né? Que a ciência já descobriu o que está na Bíblia, o que está na palavra do Senhor. Então vejo que a neurociência, né, um campo que estuda aí os problemas neurológicos, diz: você não é uma vítima do seu cérebro. Você não é uma vítima do seu cérebro. Você cria matéria à medida em que você pensa. Você está se tornando os seus pensamentos, né? E aí Provérbios vai dizer assim: assim como a sua alma pensa, assim você é. Está lá em Provérbios. Assim como você imagina, esse é o texto bíblico, assim como você imagina, assim é a sua alma, né? Se não me engano, Provérbios 26, 2 ou 22, 6, né? Me fugiu da memória, ou é 26, 2 ou 22, 6. Então, os nossos pensamentos, eles estão mudando o nosso DNA, a nossa formação. Como você pensa determina o quão bem sucedido você será. E aí o apóstolo João, lá na sua terceira carta, ele vai escrever, né, para um discípulo, e ele vai dizer assim: olha, a sua alma é uma alma próspera. A sua alma é uma alma abençoada, porque aquela pessoa tinha uma visão, a mente dele era uma mente bem-sucedida. O seu cérebro foi projetado para pensar coisas boas. Isso é a neurociência que define isso. A sua mente, o seu cérebro foi projetado para pensar coisas boas, né? Você pode controlar como você pensa e sente. Já se sabe, irmãos, que 75% a 98% das doenças, elas são originadas nos nossos pensamentos. São as doenças pneupsicossomáticas, né?
são as doenças, psicossomáticas. São as doenças que são originárias da nossa mente, né? Eu falei as doenças pneupsicossomáticas porque é um outro tipo de doença, que são doenças que são projetadas, que a sua origem é no espírito, é no nosso espírito. Nós até já estudamos um pouquinho sobre isso em batalha espiritual, né? Mas as doenças psicossomáticas já são comprovadas que, né, de 75 a 98% das doenças, elas são doenças da mente, de problema da mente, de doenças psicossomáticas, né? Então, se você ajustar a sua mente, você se livrará de muitas doenças, diz a doutora Caroline, né? Uma neurocientista. Se você ajustar a sua mente, você se livrará de muitas doenças. Olha que coisa extraordinária, que coisa boa, vai se livrar de muitas doenças, né? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o nosso irmão, né, o pastor Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, ele vai nos trazer um alerta sobre essa questão da mente confusa, da mente que fica, né, confusa diante de algumas situações. E aí, na sua carta, Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8, ele vai nos dizer assim: carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem, ou não pense tal pessoa, que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Em uma oportunidade aqui, se eu não me engano, em Clínica da Cura e Libertação, nós falamos sobre a questão da mente dividida, que algumas versões dizem assim, mente dobre, a pessoa que tem uma mente com duplicidade de pensamentos, né? Um escritor muito famoso, o C.S. Lewis, ele diz o seguinte, que existem duas formas de nós utilizarmos a nossa mente. Existem duas formas de nós ajustarmos, ou melhor dizendo, usarmos a nossa mente. A primeira delas é quando a sua mente age como juiz da sua vida. É a sua mente que te governa. É a sua mente que é o seu juiz. É a sua mente que te governa. Então, os seus pensamentos, né, eles são independentes. São coisas autônomas, né, em relação às verdades do Evangelho. É o tal do achômetro. Ah, pastor, está escrito na Bíblia, mas eu acho que é desse jeito, né? É o achômetro. A pessoa é guiada pelo juiz dela. Ela não está na Bíblia, ela lê a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, e para ela o que importa é o que ela aprendeu, é o que ela pensou, é o que... Então, né, isso é a pessoa que ela age como juiz da sua vida. Mas o segundo tipo, a segunda maneira de nós utilizarmos a nossa mente é quando a sua mente age como serva de Deus. E aí os seus pensamentos estão debaixo do governo de Deus. Você se submete ao governo de Cristo. É a cultura dos céus. É a cultura dos céus. É pensar nas coisas do céu. É ter a cultura do céu para tudo, né? Tem pessoas que querem ver o mover de Deus, pessoas que querem que as coisas se resolvam com a família, mas não quer trazer a cultura dos céus para a família. Não quer trazer a cultura dos céus para os filhos. Por quê? Porque tem a cultura terrena, porque tem os costumes da terra, porque tem os costumes da família, porque tem a tradição. E aí quer cobrar, quer ter resultados, quer reclamar de Deus, porque o filho não faz isso, porque o filho deixa de fazer aquilo, porque o marido anda assim, a esposa anda de jeito, porque não traz a cultura do céu. Nós precisamos trazer a cultura do céu para a nossa mente. Nós precisamos trazer a cultura do céu para a nossa casa, para a nossa família. Os seus e os meus pensamentos precisam estar debaixo do governo de Deus. É submeter ao governo de Cristo. Tudo ao governo de Cristo. Ah, pastor, mas assim eu vou ser fanático. Que seja. É mais importante entrar no céu fanático do que ir para o inferno lúcido como uma pessoa sabichona,
né? Embora não vai trazer, né? Vai trazer a cultura do céu para a sua casa. Sabe, o grande problema nosso, que a nossa mente fica confusa, é porque nós vivemos no mundo, e é verdade, ninguém aqui é extraterrestre, né? Nós estamos sujeitos às tradições, os costumes daqui, e muitos dos costumes e tradições aqui ferem o que está escrito aqui, né? E aí nós ficamos naquela, será que eu faço? Então a gente precisa ser radical e trazer os céus para a casa nossa. Trazer os céus, se alimentar da palavra, se alimentar de coisas de Deus, trazer a cultura para tudo, né? Então nós precisamos fazer isso. O mesmo apóstolo Paulo, ele vai nos instruir o que fazer. Abra sua Bíblia, agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 5. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Olha o que Paulo vai nos dizer, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. E de toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Em outras versões diz assim: destruímos todos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aqui está o conselho do apóstolo Paulo, né? Para que a gente destrua todo o argumento, toda a pretensão, né? Tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. A nossa mente precisa receber a influência do céu, a sua mente precisa receber, né, a influência de Deus, para que o seu coração crise, para que o seu coração não crie raízes na terra, porque nós ficamos com o coração muito enraizado à tradição, nós ficamos com o coração muito enraizado. A gente tem aqui ensinado muito tempo e trabalhado, desde que chegamos aqui, né, trabalhamos com o ministério infantil. Não há nenhuma outra igreja que faz o trabalho que a gente faz com o ministério infantil toda semana. Tem igrejas que faz, mas faz uma vez ou outra, data comemorativa, 12 de outubro, mas nós fazemos toda semana. Até encontro de criança nós já fizemos. Culto, né, liderado pela Reju, que a gente ensina. E aí de vez em quando a gente vê, né, pais, principalmente mães, né, levando os seus filhos para coisas, para situações, para festas, para participar de situações que a gente já ensinou, já explicou o contexto espiritual. Por quê? Porque o coração criou raiz na terra. O coração está enraizado nas programações da terra, nas tradições da terra, na cultura da terra, na cultura do tem nada a ver. Isso é a maior besteira do pastor, isso tem nada a ver, né? Como diz um amigo meu, desse pensamento não tem nada a ver, o inferno está lotado. Então, nós encontramos a necessidade de receber a influência do céu, né? E Jesus Cristo, ele teve um encontro. Jesus Cristo, ele encontrou com uma pessoa que era uma pessoa de muita relevância na sociedade. Era uma pessoa que tinha um alto grau de status na sociedade daquela época, mas era um homem que tinha uma mente muito confusa. A mente dele era muito confusa em relação aos seus pensamentos. E por meio desse encontro com Jesus, nós vamos ver que esse homem chamado Nicodemos, ele abre o entendimento e ele passa a receber a influência do céu na vida dele. Alguns chegam até a dizer, alguns estudiosos, que Nicodemos chegou a ser convidado para ser apóstolo, para pertencer ao colégio apostólico, mas ele não conseguiu romper com as raízes da terra. Ele não conseguiu tirar o coração das coisas, mas a mente dele, ele tinha uma confusão uma confusão da mente muito grande, né? E ele precisou conversar com Jesus, no encontro com Jesus, e aí o entendimento dele foi aberto e ele passou a compreender as questões, né? Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 3. Então nós vamos ver que Jesus trabalha em cima disso, né? Este é o primeiro dos discursos para a instrução que foi registrado por João. João, capítulo 3, registra isso, né? E dentro do texto de João,
capítulo 3 está o texto, né, de João 3,16, que todos nós conhecemos, né? Então, Jesus, ele foi questionado, né? Ou melhor dizendo, Jesus questionou Nicodemos, né? Jesus questionou, e Nicodemos, ele estava assim, ele estava numa angústia, ele estava numa confusão mental muito grande, né? Então, quando a nova compreensão revela Jesus plenamente, quando ele se encontra com Jesus, e aí ele começa a compreender quem era Jesus, aquilo trouxe uma revelação profunda para ele. Então hoje nós vamos nos aprofundar nesse encontro que Jesus teve com esse homem chamado Nicodemos, né? Abra sua Bíblia em João capítulo 3, para que possa acompanhar a leitura, né, desse encontro que mudou a mente desse homem, transformou a mente desse homem. Vamos aprender como podemos encontrar a cura sobre a mente confusa. Talvez você está aqui e você tem uma mente muito confusa em muitas coisas, e hoje nós vamos aprender com essa experiência de Nicodemos, como eu posso fazer para que Jesus cure a mente confusa que eu tenho. A primeira atitude, o primeiro exemplo, a primeira coisa que nós aprendemos aqui está no versículos de 1 a 2. João capítulo 3, versos 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é o Senhor e mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. O que fazer para receber a cura de Jesus da minha mente confusa? Em primeiro lugar, reconheça a sua necessidade de Jesus. Reconheça que você precisa de Jesus. Esse foi o primeiro aspecto, o primeiro passo, né? Porque Nicodemos entende e ele começa a ouvir que Jesus está fazendo aquilo, que Jesus está fazendo aquilo outro, e ele até investiga, né, para saber algumas coisas, e ele então logo ele detecta que Deus estava com Jesus, porque um homem não poderia fazer o que Jesus estava fazendo. E aí então ele resolve procurar Jesus de noite, né? Isso pode transparecer para a gente que ele tinha um medo de ser reconhecido. Era um mestre da lei, era um homem que talvez tinha na faixa dos seus 50 anos, ele tinha uma alta posição no sinédrio, né? Talvez ele teve medo de perder as regalias que ele tinha, de perder o conceito que ele tinha, né? Outros já acham que ele procurou Jesus à noite, não foi por medo, foi um sinal de reverência, de deferência a Jesus, né? Porque ele talvez entendia que um mestre não devia ser incomodado durante o dia, mas o fato é que ele foi. Ele procurou um encontro com Jesus, ele procurou Jesus Cristo, reconheceu que ele tinha uma necessidade, reconheceu que a mente dele estava confusa, e ele foi no único que pode solucionar o problema da mente confusa. É Jesus. É o único que pode solucionar, né? Então, ele entende que Deus credencia os seus mensageiros, né? Ele entende que Deus concede poderes para homens que são mensageiros dele realizar milagres, né? E aí desse modo ele entende que Jesus estava cheio da presença de Deus, que Jesus tinha alguma coisa com Deus, né? E aí então ele vai buscar em Jesus a resolução da sua necessidade, né? Então nós observamos aqui que Nicodemos, por mais que ele era um estudioso da lei, por mais que ele tinha crescido culturalmente, ele ainda não havia, o ensino que ele aprendeu, o entendimento que ele tinha de Jesus, ainda não era completo. Não era completo, ele precisava ver as coisas numa perspectiva diferente, né? Ele precisava ver as coisas numa perspectiva totalmente diferente. E aí,
Jesus então vai responder para ele, quando ele se apresenta, quando ele chega até Jesus, né? No versículo 3, Jesus então vai responder para ele assim: em verdade lhe digo, que alguém, ou que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus responde para ele, porque Jesus já sabia a confusão que estava na mente dele, né? Jesus já sabia a confusão que estava. Quanto maior for o nível de entendimento que você tiver sobre a pessoa de Jesus, maior será o impacto dessa verdade sobre a sua vida. Quanto mais você entende de Jesus, mais você se sente impactado pela presença dele, mais você se sente impactado, mais você se sente uma pessoa infinitamente pequena diante de quem é Deus, diante de quem é o Senhor. Mas isso vem através do entendimento. Isso vem através de quanto mais eu entendo quem é Jesus, e Ele vai mudando a minha vida, Ele vai transformando a minha vida, né? Agora, esse entendimento não é um pensamento a respeito dEle. Não é só ter um entendimento, um pensamento a respeito de Deus, mas é conhecê-lo de uma forma relacional. É relacionamento com Deus. Deus é relacionamento, não é conhecer Ele só por conhecer, não, é relacionar com o Senhor. Eu citei aqui esses dias o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que Oséias fala de relacionamento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É relacionamento com o Senhor dos exércitos, é relacionamento com Deus, né? Um pequeno conhecimento de Deus vale bem mais que um grande conhecimento a respeito dele, né? Aí nós temos aí um pensamento de J.I. Packer. Vou repetir: um pequeno conhecimento de Deus vale bem mais que um grande conhecimento a respeito dele. Nós temos muitas pessoas nas igrejas que elas conhecem, elas têm um grande conhecimento a respeito de Deus. A gente chama essas pessoas carinhosamente de crente cabeção. Sabe tudo. Sabe tudo. Você já conversou com uma pessoa que ela sabe tudo? Você vai conversar com ela, você vai falar um negócio, já fui. Você vai conversar, já conheço. Isso aí, já sabia, você não sabia? Né? Tem gente que sabe tudo, né? Mas o que o texto está dizendo? Que a gente, a frase que a pessoa citou, que a gente precisa priorizar o conhecimento de Deus, porque a gente só conhece a Deus relacionando com Ele. A gente só conhece a Deus orando, buscando, jejuando, vivenciando, tendo fé, né, servindo ao Senhor. É o conhecimento, não é apenas o conhecimento a respeito dele, mas sim o conhecimento de Deus através de uma experiência. Então a primeira atitude para recebermos a cura para a nossa mente confusa é buscando, é reconhecendo a necessidade, né, a sua necessidade de Jesus, de ter mais Jesus, de viver mais Jesus. A segunda atitude está no versos 3 e 4, né? Que é o seguinte: a cura sobre a mente confusa acontece quando você discerne os momentos por meio do Espírito Santo. Jesus Cristo respondeu a Nicodemos e disse para ele: olha, em verdade vos digo, versículo 3, né? Lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nós observamos aqui que Nicodemos tinha entendimento, não tinha todo o entendimento de Jesus, ou não conhecia bem. A mente dele estava confusa. Por isso que ele procurou Jesus, porque só Jesus poderia responder para ele, né? Mas agora nós vemos que Nicodemos, ele faz uma confusão. Nicodemos confunde o que é espiritual do que é físico. Ele faz uma confusão, né? A mente dele está confusa, né? A mente dele está confusa. Então, né, ele estava pensando, quando Jesus falou do novo nascimento,
ele estava pensando em termos físicos, o nascimento físico. Só que Cristo não estava falando de nascimento físico. Jesus estava falando de um nascimento espiritual. Nicodemos tinha mais ou menos 50 anos de idade. Na cabeça de Nicodemos ele pensou: como é que eu vou voltar para dentro da barriga da minha mãe com 50 anos de idade? Ele confundiu o que é espiritual do que é físico. E muitos de nós, em dados momentos da vida, em situações que nos acontecem, a gente confunde o espiritual do físico. A gente confunde, Todos nós nascemos em pecado, nós já sabemos disso, Nosso primeiro nascimento nos fez filhos de Adão. Está na palavra do Senhor isso, E isso significa que nós temos a semente, a natureza pecaminosa. A Bíblia diz que nós somos filhos da desobediência. Nós somos filhos da ira, Nós somos filhos. E não há educação, não há religião, não há disciplina que possa mudar essa natureza antiga. É a natureza antiga, nós herdamos essa natureza, Agora, nós temos que receber uma nova natureza, a natureza de Deus. A natureza que ela vem através do Espírito Santo de Deus. Não tente ver com os olhos físicos o que somente a fé pode enxergar. Tem coisas na sua vida que estão acontecendo que são puramente espiritual. Pare de ficar olhando com os olhos físicos e comece a olhar com os olhos da fé, Comece a olhar com os olhos da fé. Quando Jesus percebeu que a mente de Nicodemos era tão confusa, que ele estava tão confuso, que aí Jesus então vai responder para ele o seguinte, versículos 3, João 3, mantenha a sua Bíblia aberta aí, João 3, versos 5 ao 6. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o mundo não pode condicionar a nossa mente, não pode. Mas as mudanças das estruturas mentais só pode ser feito através de Cristo. Só Cristo pode mudar a sua mente. Só Cristo pode controlar a sua mente e trazer uma mente saudável, uma mente sã, uma mente que esteja equilibrada. Esse é um grande problema em voz da humanidade, é a mente confusa, gente com a mente confusa até dentro da igreja. E tudo isso só é feito através do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, o capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer assim: transformai-vos a vossa, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele não disse assim: transformai-vos pela a renovação da cultura, da faculdade, do emprego, do dinheiro, não, da vossa mente. Então, em segundo lugar, eu preciso compreender, que a minha mente só é curada quando eu tenho o discernimento, quando o discernimento vem através do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus vem trabalhar dentro de mim, quando eu deixo o Espírito Santo trabalhar dentro de mim, A terceira atitude que nós aprendemos aqui para ter a mente confusa, curada com a palavra de Jesus, está no versículo 9, João capítulo 3, versículo 9, diz assim: então Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Como pode ser isto? A terceira atitude para ter a mente curada, a mente confusa: aprofunda o seu entendimento das verdades do reino. Você já conhece um pouco de Jesus? Bacana, aprofunde agora para conhecer mais. Invista para conhecer mais, queira conhecer mais, se aprofundar em conhecer mais, Em conhecer mais, Porque quando a gente tem uma visão aprisionada, ainda aprisionado, nós temos uma visão pequena. Nós temos uma visão pequena, E essa visão, ele tenta, Nicodemos ainda tinha a visão pequena, e estava aprisionada.
Porque ele começa um diálogo com Jesus, Jesus fala com ele, mas mesmo assim ele não estava entendendo, ele não estava compreendendo, né? Ele tenta se livrar, mas o pensamento continua aprisionado. Quando a gente tem um conhecimento pequeno de Jesus, a nossa mente continua escrava de comportamentos, de tradições, de atitudes, continua escrava, e nós ficamos aprisionados pela religiosidade, nós ficamos aprisionados pelo materialismo, ficamos presos ao materialismo, a coisas. Eu fico sabendo, escuto coisas que eu falo, gente, não pode. Como é que uma pessoa que se diz cristã, que está na igreja Família Nova Vida, tem um pensamento desse, fala uma coisa dessa, já deveria ter tido a mente liberta há trocentos anos, né? Então, nós precisamos compreender isso, né? O doutor Russell Shedd, ele disse o seguinte a respeito de Nicodemos: Nicodemos não passa de ser um materialista religioso. E às vezes nós encontramos pessoas que são puramente materialistas e religiosos dentro da igreja, e estão aqui, né? Muitas coisas que você faz, eles reclamam, eles trazem a sua visão, o seu pensamento, que é puramente materialista e religioso, né? O problema de Nicodemos é que ele insiste em buscar o conhecimento de forma independente. Ele insiste em buscar o conhecimento no que ele aprendeu, nos livros que ele leu, né? Nos livros que ele leu. Jó, quando ele estava passando por aquela crise violenta, né? Aquele processo violento, lá no capítulo 11, versículo 7, Jó vai dizer assim: você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Você pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Quem somos nós para conhecer a mente do Senhor, para prescrutar o que está, né, no coração, na mente do Senhor? Mas a Bíblia, ela vai nos ensinar que quando nós conhecemos os mistérios de Deus mais profundos do Pai, né, e isso é através da ação do Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que nos ensina. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, clamar o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. É o Espírito Santo que sonda as coisas do seu coração. Então a gente tem que se aprofundar nele, né? Se aprofundar no Espírito Santo. A vida cristã só não dará certo para quem vive de forma superficial, né? A vida cristã só não dará certo para quem vive de forma superficial. Tem pessoas que querem viver superficialmente, e aí a vida cristã não dá certo. De vez em quando você encontra uma pessoa que fala assim: eu até tentei ser crente lá da Igreja Batista, mas eu não consegui. Por quê? Qual é a diferença? A diferença é que quis viver uma vida cristã superficial, só lá em cima, sem se aprofundar, sem conhecer, sem mergulhar, sem aprender, sem ter entendimento, né? Então, decida não viver na superficialidade da vida espiritual. Toma uma decisão, irmão. Nós estamos nessa semana de oração, buscando a renovação, né? Estamos tendo várias ações, né? Vamos ter no mês de setembro 40 dias de uma campanha de crescimento espiritual, uma vida com propósito. 40 dias de propósito que nós vamos fazer, vai ser sobrenatural. Decida sair do superficial e mergulhar, e ir no mais profundo, conhecer Deus, aprender de Deus, aprender do Senhor, né? E em quarto e último lugar, né, e não menos importante do que as outras atitudes, a cura sobre a mente confusa acontece quando você abre mão do orgulho para aprender. Parece que é algo fora do contexto a gente falar, mas há pessoas no nosso meio que são orgulhosas ainda, irmãos, e não querem aprender. Diga misericórdia. Versículo 10 diz assim: Jesus falou para Nicodemos: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas?
você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Irmãos, uma pessoa, para se tornar um mestre em Israel, ela tinha que passar vários processos da vida dela. Ela tinha que passar vários processos de seleção para chegar a ser um discípulo, que eram os chamados talmudins. A partir dos 13 anos, o menino já podia procurar um mestre da lei, para que ele fosse ensinado pelo mestre da lei. Era chamado de talmudins. Só que tinha uma seleção. Não era assim, que fulano e ele vai, não, tinha uma seleção. E essa seleção era rigorosa, para que o menino passasse a ser um aprendiz. Acho que a pilha está falhando aqui, Michel, arruma aí para mim, né? A pastora vai ajeitar aqui. A maior honraria que um pai e uma mãe tinha era quando o filho chegava e dizia assim: eu passei na seleção e agora eu sou um aprendiz do mestre Nicodemos. Eu sou um aprendiz do mestre tal. Aquilo ali era a maior honraria que se dava para um pai. Muito mais do que passar aí na faculdade de medicina, de advocacia. Era a maior honraria, né? E aí, as pessoas que iam sendo, os homens, melhor dizendo, que iam sendo reprovados, porque era um privilégio só dos homens. As mulheres não podiam. Elas não podiam, né, ser treinado, ensinado por um mestre, ser um aprendiz, né? Então, os homens que iam ficando, que iam sendo eliminados dessa seleção, eles iam cuidar da sua vida. Aí eles iam procurar uma profissão para fazer. É tanto que quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus chama homens que tinham sido reprovados, que não tinham seguido um mestre, não tinham conseguido passar na seleção, que era muito rigorosa, né? Eram os improváveis. E Jesus fez dos improváveis seus apóstolos, seus discípulos. Muitos de nós eram improváveis, até para nascer. Muitos de nós aqui eram improváveis até para nascer, mas Deus pôs a mão e já tinha um plano para cada um de nós. Amém? E essas pessoas então se tornavam discípulos. Então, para chegar ao grau de mestre, era uma pessoa que tinha estudado bastante, uma pessoa que tinha passado várias etapas, tinha sido aprovado em várias etapas. E aí Jesus questiona ele: mas você não conhece? Mas você é mestre em Israel e você não sabe essas coisas? Tem muitas pessoas, irmãos, que são mestres na Bíblia, mas elas não conhecem as verdades espirituais. Elas são mestres versadas no que estão escrito aqui, citam vários versículos de cor, mas não vivem o que está escrito aqui. Dificilmente conhece o Deus dessa Bíblia, né? Você pode ler a Bíblia, mas somente o Espírito Santo pode te dar a revelação. Nós não podemos conhecer a Deus se o nosso coração estiver cheio de orgulho. Jesus teve que confrontar Nicodemos, porque olha, Nicodemos, se você não quebrar o orgulho, você não vai entender as minhas coisas. Irmãos, enquanto a gente viver orgulhoso na presença do Senhor, a gente não entende quem é Deus. A gente não compreende o que Deus quer da gente. E parece estranho de dizer isso, mas há gente orgulhosa no nosso meio. Há pessoas que não se dobram, que não se quebram, com o coração fechado, o coração não abre o coração para que o Espírito Santo possa agir. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Diz assim, né? Ou então acompanha aí
pelo que está sendo projetado, né, pelos slides, mas Tiago capítulo 4, versículo 6, diz assim: Senhor, eu amo a tua palavra, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus se revela para os humildes, para quem se quebranta, para quem chega e diz: Senhor, olha, eu não sei nada, tudo que eu aprendi não vale nada, me ensina, eu quero andar como o Senhor, eu quero viver como o Senhor, eu quero fazer como o Senhor. Então o orgulho nos impede de conhecer o coração de Deus, nos impede de conhecer o coração do Senhor, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, né, vai falar-nos sobre isso, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, versículo 14, diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito não conhece as coisas de Deus, irmão, acha que é loucura, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O Espírito Santo estando dentro de nós traz discernimento sobre as coisas, né? Irmãos, precisamos compreender, para a gente fechar essa palavra, tudo que Nicodemos precisava saber de Jesus Cristo, e que ainda tudo que Nicodemos precisava saber de Jesus Cristo, e que ainda todos nós precisamos saber hoje, é de que a sua missão envolve a revelação do amor de Deus. E aí lá no versículo 16, Jesus vai revelar a missão dele para Nicodemos, vai revelar o amor de Deus por Nicodemos e por cada um de nós. E aí Jesus vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor, é o amor. A missão envolve a revelação do amor de Deus para conosco. Salmo 27, versículo 4, o salmista vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Decida hoje a tirar o foco de tudo que está em sua volta, que tem confundido a sua mente. Decida hoje a colocar o seu foco exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Foque a sua atenção no céu. Traga o céu para a sua mente. Pare de ficar enchendo a sua mente, como dizia nós lá do norte de Minas, de caraminhola. Nem sei o que é caraminhola. Caraminhola, pensamento, Chega de encher a sua mente de coisas terrenas. Encha a sua mente de coisas do céu. Traga a cultura do céu para a sua casa. Traga a cultura do céu para a educação dos seus filhos, para o relacionamento seu conjugal, para o seu relacionamento com seus filhos. Traga a cultura do céu, o céu, para o lugar aonde você trabalha. Traga o céu para a sua vida. Foque no céu. Se alimente das coisas do céu. Olha que o salmista diz: olha, uma coisa pedi ao Senhor e eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Viver na presença de Deus todos os dias, até o último dia que o Senhor chamar a sua senha, tocar a trombeta e te levar, ou me levar, é viver na casa de Deus. Então, nesse momento, foque toda a sua atenção em Jesus, para que a sua mente seja curada de toda a confusão, para que a sua mente seja liberta de toda a confusão. Busque o foco em Jesus. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos, para a gente encerrar também esse culto de adoração e de oração ao Senhor Jesus, lembrando que amanhã é o último dia da nossa semana de oração, a semana do clamor, estaremos aqui orando a partir das 19 horas.
Glória a Deus. Vamos orar para a gente finalizar, né? Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai continuar trabalhando no seu coração, na sua mente, né? Ele trabalhou no coração ferido, trabalhou na alma abatida, e se você permitir, Ele vai trabalhar na mente confusa, para que venha toda a sobriedade, para que venha toda uma mente sadia. Deus amado, Deus bendito, nós nos alegramos, meu Pai, com a Tua palavra poderosa, que muda, transforma nossos corações, porque o Senhor, as palavras do Senhor cura tudo, Senhor. Não há nada, Senhor, que esteja fora do alcance do Senhor. O Senhor pode curar, restabelecer tudo em nossas vidas, meu Pai. Tenha misericórdia de nós. Nós levamos a nossa mente cativa até o Teu trono, porque como diz o apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo. Meu Deus, forme em nós a mente, a cultura dos céus, a mente de trazer os céus para nós e tudo, Senhor, que antes de nos desesperarmos, antes de buscar a solução no mundo, antes de buscar a solução nas pessoas, nas instituições, a gente busca a solução no céu, na Tua presença, que o Teu Espírito Santo revele para nós, Deus, a Tua presença, que o Teu Espírito Santo nos conduza para a Tua presença, é o que nós Te pedimos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa ida para casa, cubra-nos com Teu sangue, nos dê o livramento, nos dê a proteção, abra, Deus, o céu sobre nós, e traga a vitória, a bênção, aquilo que nós temos clamado ao Senhor, que o Senhor nos responda com sim ou com não, mas que o Senhor traga a resposta para nós. Oramos pelo milagre, pelo sobrenatural, em o nome do Senhor Jesus.